matéria da CNN Brasil, do website deles, do portal. Cão Orelha, grupo de adolescentes é alvo por morte e homem por coação. Na manhã dessa segunda-feira, agentes fizeram uma ação para investigar o caso, para cumprir 3 mandados de busca e apreensão nos endereços dos suspeitos. Matéria aí da Júlia Farias, de hoje, foi atualizada agora há pouquinho. Então vamos ler. Polícia Civil de Santa Catarina investiga se um grupo de adolescentes seria o responsável pelas agressões que resultaram na morte do cão Orelha, animal comunitário que vivia na Praia Brava, em Florianópolis. Na manhã desta segunda-feira, a polícia realizou uma ação para investigar o caso, com o objetivo de cumprir 3 mandados de busca e apreensão nos endereços dos suspeitos pelas agressões. Segundo o delegado Ulisses Gabriel, um dos mandados está relacionado ao indivíduo que teria coagido uma testemunha ao longo da investigação policial. Na ação de hoje, a polícia tinha o objetivo de localizar uma possível arma de fogo que teria sido usada para ameaçar a testemunha. O objeto não foi localizado. Tá aí. Além disso, nós cumprimos busca na residência de 2 adolescentes com o objetivo de buscar equipamentos de tecnologia, em especial computadores e telefones celulares. Até agora, 2 adolescentes foram alvo de busca e outros 2 estão nos Estados Unidos para uma viagem que, segundo consta, era pré-programada, afirmou Ulisses. As investigações começaram após uma denúncia de que o grupo de adolescentes seria o responsável pelos maus tratos ao cachorro. Foi encontrado ferido, precisou passar por eutanásia, procedimento também conhecido como morte assistida. De acordo com a polícia, caso confirmada suspeita de autoria dos adolescentes, o relatório das investigações vai ser encaminhado à delegacia especializada no atendimento ao adolescente em conflito com a lei, em razão da idade dos envolvidos. Então tá aí a matéria, né? Falando aí do cão Orelha, que era um cachorrinho que vivia ali na Praia Brava, né, em Florianópolis. Era um cachorrinho que todo mundo conhecia, todo mundo ali na região conhecia. Eu vi vários relatos nas redes sociais, muita gente consternada, artistas, né, falando sobre o caso também, e muita gente comovida, né, professor? E aí entra essa questão de pessoas aí, de jovens, né, que são privilegiados, né, filhos do privilégio, aí, pessoas que pô, estão nos Estados Unidos, têm acesso a viagens, têm acesso aos melhores colégios, à melhor educação, e tem a capacidade de fazer um ato como esse, brutal, né, que diz muito sobre o caráter, né, professor? Me lembrou o caso do índio Galdino, lembra? Aquele índio que foi queimado na década de 90, a gente cresceu com aquela história, foi bem chocante, parou o Brasil também. Eu vou até achar um vídeo aqui para quem não conhece o caso relembrar, mas muito chocante, né? Muito triste, né, professor, ver que jovens aí que a gente fala, pô, a gente só vai melhorar o país através da educação, né? Com mais oportunidades. Aí você vê pessoas que têm toda a oportunidade sendo capazes de fazer as coisas mais horríveis, né? Machucar, matar um bichinho como esse é um absurdo. Eu acho um problema esse papo, né, meio de panaceia da educação, né? A educação não resolve tudo, né? Principalmente uma educação que seja mais técnica, mais voltada para o mercado de trabalho e para coisas assim. A gente tem inúmeros casos de sociedades altamente letradas, altamente estudadas, que tomaram decisões coletivas horríveis. É difícil pensar numa sociedade que fosse mais cultural, digamos, do que a Alemanha do começo do século XX. Realmente era uma sociedade muito estudiosa, com engenharia avançada para a época, filosofia, história. Então, assim, é necessário que exista uma educação para a empatia, né? É isso que é difícil de ensinar e muita gente odeia, né? Odeia essa ideia. Mas eu acredito que seria necessário, já que a gente não pode confiar nas famílias. Em princípio, isso deveria ser um trabalho da família, mas é uma, digamos, uma fé de bom senso acreditar que as famílias vão prover os seus filhos com isso? Não. Então, para alguém teria que ficar em tese, né? Para a gente não ter uma sociedade ridícula, né? Que não preza pelo outro, seja humano ou não humano. Pois é, e por falar em família, tem uma outra matéria aqui do jornal Razão, falando aqui: pai e tio de suspeitos pela morte do cão Orelha ameaçaram porteiro.
não sabe com quem está falando. Então vamos ler essa matéria. A investigação sobre a morte do cão comunitário Orelha, ocorrida na Praia Brava, em Florianópolis, revelou mais do que um caso de maus tratos. Testemunhas também passaram a ser alvo de ameaças e intimidações, supostamente praticadas por familiares dos adolescentes investigados. Um dos episódios mais graves ocorreu na madrugada do dia 13 de janeiro. A vítima da vez foi um porteiro do condomínio Água Marinha, que, segundo testemunhas, foi confrontado pelo pai e pelo tio de 2 dos adolescentes envolvidos no caso. Segundo os relatos de quem presenciou a cena, o ambiente já era tenso dias antes da agressão ao animal, pois os adolescentes suspeitos pela morte brutal do cãozinho comunitário Orelha já vinham praticando arruaça, ofendendo a vizinhança e provocando desordem. O pai de um dos adolescentes teria ido à portaria, acompanhado de um homem e de uma mulher. Durante a abordagem, o pai teria segurado firmemente o ombro do funcionário. Nesse momento, um dos envolvidos deu um passo à frente e disparou. Você sabe com quem está falando? O porteiro teria tentado alcançar o celular no bolso para acionar a polícia, mas foi impedido com um gesto pelo mesmo homem. Ao notar um volume na cintura dele, compatível com o formato de uma arma, o trabalhador correu para dentro do condomínio em busca de segurança. A cena foi presenciada por um morador, que confirmou a atitude agressiva dos homens e o tom das ameaças. Também relatou que o homem de camisa verde teria dito a outro morador: "Eu vou puxar a placa do teu carro, você vai ver." Após o episódio, a síndica do condomínio ordenou folga ao funcionário, alegando preocupação com sua segurança. No dia seguinte, ele foi afastado de forma mais ampla, com concessão de férias antecipadas, justificando que havia repercussão e gente grande envolvida. O silêncio que fala. O caso escancara um ambiente de medo que passou a cercar as testemunhas, no caso Orelha. O porteiro ainda teria sido alvo de uma advertência interna, sob o argumento de que teria divulgado imagens da guarita. A imagem que mais tarde vazou em grupos de moradores e posteriormente viralizou nas redes sociais. Enquanto os adolescentes seguem protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, os adultos agora enfrentam a apuração criminal. O Jornal Razão seguirá acompanhando todos os desdobramentos. Tá aí a matéria. E tem uma outra matéria aqui, professor. Adolescentes suspeitos de matar o cachorro orelha teriam tentado afogar outro cão, relata delegado geral de Santa Catarina. Aí o orelha, tadinho, tá louco. A investigação sobre a morte do cão comunitário Orelha, espancado na Praia Brava em Florianópolis, ganhou um novo desdobramento. Polícia Civil de Santa Catarina apura se o mesmo grupo de adolescentes, suspeito do crime, também tentou matar outro cachorro da região, um vira-lata caramelo, levado ao mar e submetido a uma tentativa de afogamento no mesmo dia. O animal conseguiu escapar e foi adotado pelo delegado-geral da corporação, Ulisses Gabriel. A nova frente de apuração motivou uma operação especial deflagrada nesta segunda-feira, com a atuação conjunta da Delegacia de Proteção Animal, DPA, e do Departamento de Investigação Criminal, DIC. Segundo a polícia, os adolescentes já identificados por participação na agressão contra a orelha também estariam envolvidos no ataque ao segundo animal, que sobreviveu e foi encontrado posteriormente em boas condições de saúde. Fala sobre a adoção do cachorro e tal, tá, né? O governador Jorginho Melo, do PL, determinou prioridade na investigação. De acordo com ele, a magistrada inicialmente responsável pelo processo se declarou impedida e um novo juiz assumiu a análise dos pedidos de busca e apreensão e de outras medidas cautelares. O Ministério Público de Santa Catarina também acompanha o inquérito, que tramita sob sigilo em razão do envolvimento de menores de idade. A repercussão chegou ao Legislativo Estadual. O deputado Mário Mota, do PSD, defendeu a criação de uma estátua em homenagem ao cachorro como forma de preservar sua memória e transformar a indignação coletiva em símbolo de combate à violência contra animais. Um abaixo-assinado foi lançado para viabilizar a proposta. As investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia de Proteção Animal, continua colhendo depoimentos e analisando imagens de câmeras de segurança. A polícia pede que eventuais testemunhas procurem a corporação para colaborar com a apuração. Então, realmente, um caso que ganhou muita repercussão, né, professor? E aí, quando tem essa repercussão pública, começa a envolver políticos e tal, e aí esse pai, esse tio, seja lá quem for, essas pessoas aí terríveis, que de repente naquela área ali se sentem poderosos e tal, talvez não sejam tão poderosos, ou hoje, talvez casos que a gente viu no passado, professor, e que pessoas ricas, pessoas influentes acabaram impunes. Hoje, com a internet, com a voz que a pessoa comum tem nas redes sociais, talvez essas pessoas tivessem sido julgadas aí com muito mais rigor, né, e sofrido penas mais justas, né? Antigamente dava para varrer para baixo do tapete, era um pouco mais fácil. Hoje todo mundo tem celular, tem imagens aí, fica muito mais difícil
correr da justiça. A gente sabe que o rico sofre muito menos com a justiça, obviamente, isso ainda é uma verdade absoluta, mas talvez um pouco menos hoje, graças a esse tipo de repercussão e as ferramentas que a gente tem na internet, né, professor? Exato, a pressão vai existir porque assim, tem muita gente, inclusive, que afirma categoricamente que gosta mais de animal do que de gente, né? Não que gente não seja animal, né? Mas enfim. Então, assim, eu acho que é um caso que eu acho que vai ter bastante comoção, sim, né? Eu mesmo sou um fã inveterado de cachorro. Eu acho cachorro, a gente nem merece um animal tão incrível quanto cachorro. Mas é em pensar, né? Não tem como, isso é psicopatia, sei lá o que é. E também, né? Eu falei isso, mas já me arrependi, porque começa a psicologizar, né, demais, ou, né, patologizar, né, patologizar demais, coisas que eu acho que são apenas maldade e babaquice de adolescente, né. Eu acho que alguém tem que responder por isso. Se não são os jovens, né, que sejam os pais. Eu acho que os pais têm plena condição de passarem a prestar mais atenção de como criam os filhos, né? Se esses aí tiverem um exemplo, né? Forem um exemplo e pagarem de alguma forma, né? Por essa desumanidade, né? Desses imbecis. Muito absurdo, né? Muito absurdo. Espancaram o cachorro, afogaram o outro, o cão orelha, colocaram um prego na cabeça dele, um negócio assim. Eu entendo o que você falou, porque é a primeira coisa que veio na cabeça. Na verdade, essa pauta quem trouxe foi minha mulher. A minha mulher me mostrou esse caso, eu fiquei. é, Sinceramente, às vezes tem coisas que a gente nem gostaria de ficar sabendo, né? Mas ela me mostrou. E a primeira coisa que você pensa, pô, que gente doente, né? Que psicopata, que louco. Mas Mas não acho é, que porque se a gente tratar, você tem razão, se a gente tratar tudo assim, é que é automático, mas se você tratar as pessoas que fazem esse tipo de coisa assim, aí não existe maldade, então ninguém é ruim. é, Só tem gente boa e gente maluca. Não é verdade, né? exatamente. Isso é maldade mesmo, maldade de grupo, né? Eu acho que realmente um vai puxando o outro, um quer ser mais escroto que o outro, impressionar mais a galerinha, e aí passam assim, né, totalmente do bom senso. E, porra, é foda, porque, meu, é o tipo de coisa que a gente acha asqueroso, né? Você quer a distância de alguém que faz um negócio desse. Mas provavelmente entre eles, dentro desse grupelho de merda deles, eu acho que, né, ser escroto é legal, né? Então, assim, que eles precisem pensar mais sobre isso, né? Se eles mesmos não podem ser presos, né? Eu gostaria que os pais tivessem que pagar de alguma forma, né? De alguma forma significativa também, né? Não vai me pagar uma multa, né? Cesta Fazer, básica, né? é, dar cesta básica para a Serviço comunidade, comunitário, né? Vamos nos comentários aqui. O querido Enio tá aqui, já tá provado aí. Olha o nível da família de merda que esses moleques têm. Uma galera que só tem dinheiro, mas a alma apodrecida. É realmente o que parece aí, né? A gente já vê pelo pai, pelo tio, aí o exemplo vem de casa, né, professor? A gente aprende, a gente sabe que durante a nossa vida, a construção do nosso caráter, a gente aprende muito externamente, aprende muito na rua, né? Conforme a gente vai saindo do ninho, né, conhecendo pessoas, a gente vai sendo influenciado, tendo experiências e construindo quem somos, né? Mas a base vem de casa, né? A base vem de casa. Então, dependendo de como é a atitude do pai, enfim, desses familiares aí, essas crianças vão crescendo observando isso e realmente perdem totalmente a noção do que é certo e errado, né? E de que a sensação que eles têm é que realmente, porra, aqui meu pai manda em tudo aqui, ninguém vai fazer nada contra mim, né? É só um cachorro de rua. Enfim, e aí é um caso que foi gravado, que tem várias testemunhas aí, e vai ser difícil para eles escapar completamente. A gente sabe que, no fim das contas, né, professor, o negócio, a poeira baixa, né? Como eu falei, hoje em dia o ciclo de notícias dura 2 horas, então as pessoas
logo vão para a próxima aí, e aí os caras Pode conseguem. ser, mas Né? pessoalmente para eles é algo que nunca vão conseguir realmente, né, deixar para lá. Antigamente alguém faria um negócio Localmente, né? desse. Sempre vai ter alguém que vai lembrar eles o que eles fizeram, né? Eles não vão poder mudar de nome e tal, né? Isso aí vai ficar, né? Florianópolis, ou só se eles se mudarem para os Estados Unidos, aí realmente, né, vai ficar mais fácil para eles, mas se continuarem na mesma cidade, muita gente ficou desgraçada com essa história, com certeza. Cachorro, a gente sabe, tem uma gata que vem aqui em casa várias vezes, né? E ela, assim, ela não é minha gata, mas ela gosta de vir aqui em casa. Aí eu dou uns petisquinhos para ela e tal. Porra, se fizesse alguma coisa com essa gata, eu ia ficar transtornado, sabe? Transtornado. Então, assim, esses animais, né, que né, não precisa ser só o dono que fica puto, né? Se o animal não tem dono, por exemplo, muita gente vai ficar puta, com certeza. Pois é, e aí as fotos, nomes dessas pessoas, desses adolescentes, as pessoas envolvidas aí já estão nas redes sociais, no X, né? Tá todo mundo divulgando aí dados, endereço, onde estuda, sabe como é que é hoje em dia, né? Por isso que eu falei, hoje em dia o professor tem razão. Ser difícil para essas pessoas aí escaparem, se escaparem do julgamento na justiça, vai ser difícil escapar do julgamento público aí, né? As pessoas vão ser esquecidas aí e com certeza vão ser perseguidas aí nas próximas semanas aí, e a gente vai ficar de olho, né? Tem mais comentário aqui. Maíra, né, minha mulher, que trouxe a matéria aí, infelizmente, frase comum na sociedade classe A, né? Que você não sabe com quem está falando, isso é um clássico mesmo. O Enio falando, nisso de fato os asiáticos são mais civilizados. Geralmente, quando acontece algo assim lá, a família prefere se churrascar do que conviver com a vergonha. Né, em algumas culturas, né, cada membro da família é responsável pela honra da família, né, se um fizer uma cagada, todo mundo paga, né, professor? Infelizmente, tem família que churrasca o próprio animal, né? Para comer. Tem Então também, tem esse outro lado também. tem também. Aqueles gatinhos dentro de garrafa, né, também tem isso também. Uma relação diferente com certos animais aí. Eu sou uma delas, deve ter algum comentário que a gente fez. Qual a diferença de uns moleques desses para um champinha? Eu não vejo. Esse é um outro caso horrível, né, tenebroso. Eh, Pois é, e o champinha também foi julgado como igual o maníaco do parque, né, como maluco, né. Como maluco, é. A juíza se declarar impedida de julgar já é puro suco de Brasil. Pois é, né, quem é essa juíza, né? Quem ela conhece ou quem conhece essa juíza aí para se declarar impedida de julgar uma tortura e assassinato de um cachorro, né? Botini na América, uma vez um primo meu chutou a Maia, minha cadela, eu chutei ele de volta, nunca mais ele maltratou ela, o Botini é grandão. Tá Chutou o certo, primo, Buti. fez bem, Mete a botina mesmo. mete porrada nele. Eu falei do caso do índio Galdino, né? Vou colocar aqui na tela para vocês, para quem não lembra, uma matériazinha curta aí para relembrar também mais ou menos nessa linha, né? Jovens aí muito ricos lá de Brasília cometeram essa atrocidade. E aí reforça o teu comentário, né, professor? Olha só, até hoje, um caso de 1997, quase 30 anos depois, a gente ainda lembra, né, professor? 29 anos depois a Sim. gente lembra. Vamos ver aqui essa matéria. Um crime que chocou o Brasil completa 20 anos hoje. Na madrugada do dia 20 de abril de 1997, 5 jovens atearam fogo ao indígena Galdino Jesus dos Santos. Ele morreu por causa das queimaduras. Foi neste ponto de ônibus na Avenida W3 Sul, no centro de Brasília, que Galdino teve o corpo queimado. Um monumento no local marca o episódio. Galdino veio a Brasília para as manifestações no Dia do Índio e pedia a demarcação das terras da tribo Pataxó do sul da Bahia.
Ele acabou dormindo no ponto de ônibus depois de se perder entre o caminho da FUNAI e a pousada em que estava hospedado. Às 5 horas da manhã, 5 jovens brasilienses jogaram álcool e atearam fogo ao corpo de Galdino. Segundo o grupo, eles pensavam que Galdino era um mendigo e o ato teria sido apenas uma brincadeira inconsequente. O resultado, o indígena teve 95% do corpo queimado e morreu depois de 21 horas de agonia no hospital. Um dos acusados era menor de idade e cumpriu 1 ano de medidas socioeducativas. Os outros 4 rapazes pegaram 14 anos de prisão em regime fechado por homicídio qualificado. A mãe de Galdino assistiu ao julgamento que aconteceu em 2001. Porque meu filho está preso no chão, eu não vejo ele mais. Assim eu quero que eles também fiquem curtindo cadeia até o resto da vida deles. Minervina morreu há 10 anos. Os jovens conseguiram liberdade condicional 2 anos depois de terem sido julgados. Hoje já cumpriram a pena e a maioria trabalha como servidor público. Que loucura, hein? Trabalham como servidores públicos aí, jovens. Que louco. Esse caso foi muito, muito chocante, né, professor? E a impunidade cantou alto, né? Acho que sim, mas é uma coisa, Diego. Talvez eu seja um pouco divergente da voz popular, assim, no sentido de que, para mim, eu sou uma pessoa muito prática, muito lógica, né, muito racional. E tudo que interessa para mim, em termos de justiça, é evitar reincidência, sabe? É basicamente para isso que serve a punição, na minha opinião, né? Claro que isso diverge de pessoa para pessoa. Mas para mim, pensando em como fazer uma sociedade melhor, nenhum tipo de punição desfaz o mal feito da pessoa. Nenhum tipo de punição restaura a vida de um cachorro, de uma pessoa. Não faz nada nesse sentido. Então, sabendo que o mal não pode ser desfeito, que pelo menos ele não aconteça mais, né? Se esses caras não reincidiram, se teve um impacto na vida deles e eles mudaram de vida, eu acho que, né, a punição cumpriu o que deveria cumprir. O problema é quando o cara vai, fica preso 20 anos, 30 anos e sai pior do que entrou, né? O que é bastante comum, inclusive, né? Porque a gente sabe que o sistema prisional brasileiro é uma escola de criminalidade, né? Muita gente entra lá, já se liga rapidamente a algum tipo de facção e aprende a ser um criminoso profissional, como não era antes de entrar, né? O cara entra porque era aviãozinho de vender maconha e sai, assim, o pior ser humano possível de se imaginar. Então, assim, nesse caso, que eu saiba, eles não reincidiram, não fizeram nada mais, nenhum outro crime. Então, acredito que a punição, né, serviu a seu propósito educacional, seu propósito social. Eu discordo, professor. Sim, eu não discordo, eu tenho uma visão diferente, assim. Os caras, Sim. até por serem réus confessos e tal, jogamos álcool e ateamos fogo no cara que a gente achou que era um mendigo, né? Por brincadeira e tal. Pô, pra mim tem que ir tudo pra baixo da terra, meu. Matava, colocava num paredão, fuzilava todos, cara. Desculpa aí, Brasil, mas minha opinião é essa, não tem? Tá gastando oxigênio no mundo. E hoje ainda vivem uma vida de privilégio. De repente, pô, são caras que acabam casando, reproduzindo, tendo filhos. Aí, pra mim, não dá. Não dá. Eu não tenho muita. Eu entendo, eu também, né? Não sou. Não tô em condições de dizer que você tá errado, né? Mas eu tenho outra visão. E assim, eu acho que é bem diferente, né? Esse caso de né, extinguir a vida de uma outra pessoa é uma coisa horrível, assim, não é? Tem gente que fala, mas besteira todo mundo faz na juventude. Porra, o cara que roubou um sonho de valsa lá né, na Lojas Americanas quando eu era criança, é a mesma coisa, né? Eu nunca tirei a vida de ninguém, mas é foda, realmente, né? Causa indignação. E é difícil a gente conseguir pensar de maneira totalmente isenta, porque realmente o maior crime que pode ser feito é o crime contra a vida, né?
Não é. São opiniões, né, professor? São visões aí. O teu argumento foi muito bem estruturado, né? Em relação a o cara acabar não cometendo novamente o mesmo crime. Você parte de uma premissa aí de que o cara entendeu o problema, né? E se reciclou aí, não vai mais ser um perigo para a sociedade, mas eu não, dependendo do crime, cara, não tem muita. Eu já fui um É pouco que eu mais penso, flexível, cara, hoje não. é, eu penso que a morte, né, a pena de morte é algo que primeiro, pode causar muito mais injustiças do que justiças, né? Não, por isso que eu fui bem. Eu sei que é muito complexo. A gente opinar em 5 minutos. Esse é um tema que dá para ficar dias discutindo. Com certeza. É um caso muito específico. Os caras botaram fogo num cara que estava dormindo por Total, brincadeira, total. entendeu? Sim, Não tô porque falando acharam de. que era mendigo e esse mendigo não vale nada. Mas É. assim, só para completar o meu raciocínio, essa questão de matar o cara que faz, né, que comete o crime, é também, do ponto de vista da sociedade, muito, muito danoso, né? Principalmente se esse cara tem filho, se ele tem esposa. Esse cara, o Estado já gastou tanto com ele, né? O cara já teve a educação dele, teve saúde pública para chegar até a idade de ser produtivo, e aí você vai lá e mata, né? Alguém que poderia estar contribuindo com a sociedade. Então, eu prefiro pensar que né, todo mundo pode se recuperar e né, essas pessoas podem se tornar úteis para o mundo, né? Pode ser um pouco ingênuo, mas aparentemente tem argumentos, tem estudos que sustentam que é possível, sim. Eu respeito demais tua argumentação, a tua opinião, respeito totalmente. Acho até que ela é muito mais racional que a minha. A minha parte né, de um ponto mais emocional, né? Você tirou uma vida, vamos tirar a sua vida. Enfim, em circunstâncias assim banais, né? Mas o teu argumento provavelmente até é melhor que o meu. O meu é mais na emoção mesmo. Vamos ler aqui. O Enio falando aqui, desculpa, Rogério, não era para esses caras sentarem numa mesa de restaurante sem ter medo de ser rechaçado. Aí, o De Cima Imagens está aqui, boa noite, amigos, bem-vindo, De Cima, obrigado pela audiência, pela parceria de sempre. O Botini falando, concordo com você, Diego. O Enio falando, na China esses caras jamais seriam servidores públicos, jamais teriam paz e teriam sorte de não tomar uma azeitona na testa pelo Estado. Não vou falar besteira, não conheço a legislação na China, mas sei não, se eles queimassem alguém dormindo na rua, aí a gente tem que pesquisar, né, como é. Mas a gente sabe que lá existe uma repressão bem maior, tem uma tolerância bem menor, né, na justiça, assim, para certos crimes. E a Crisley está aqui de novo. Boa noite, Crisley, obrigado pela audiência. A ciência explica esses indivíduos. Começam com animais, quando crescem praticam atrocidades em série. A Crisley prevendo aí que esses indivíduos que mataram o cachorrinho orelha não vão ser indivíduos aí que vão contribuir para a sociedade, vamos colocar assim, na falta de palavras melhores, professor. O Cadu falando, lembrando que o melhor amigo do Diego é um assassino sanguinário recuperado. É verdade. Por isso que eu falei, é um caso muito específico. No caso dele, ele atuava na máfia irlandesa aqui em Boston, né? O meu amigo já tá veinho, ele. E ele estava num confronto de gangues ali, de mafiosos, contra os caras da máfia italiana aqui na grande Boston. E era matar ou morrer, ele matou, né? É diferente de você passar por um mendigo e botar fogo nele, na minha visão. Na minha visão, né? Eu não tô falando todo mundo que mata tem que morrer, mas né, tem casos e casos aí, enfim. Faz sentido, professor, ou não? Faz, claro. Cada caso é um caso.
O cara que matar uma criança, para mim, né, cada crime tem que ser analisado tem coisas que são realmente, né? Principalmente esses casos muito covardes, né? Porque aí o que você contou foi um duelo, foi um conflito aberto entre dois grupos, e ele estava em um dos grupos, né? É totalmente diferente de um caso em que, né, um cara estava dormindo no chão e foi assassinado do nada. Ou um cachorro, coitado idoso, foi lá e foi executado. Tipo, é uma coisa bizarra, sabe? Não, foi bom o Cadu trazer isso, mas é só para deixar claro, assim, que eu acho que são situações diferentes, assim, principalmente pelo que o professor falou, pela covardia, né? A Crisley falando aqui ainda é capaz de sobrar para quem filmou. Pai que protege a atitude repugnante dessa tinha que ficar famoso. Queria o rostinho deles na TV. Então, como eu falei, nas redes sociais, eles já estão fazendo sucesso aí, as pessoas, que também é algo perigoso, né? Por mais que a gente fique indignado aí com o caso e tal, a gente ainda tem que acreditar, o certo é acreditar que a justiça vai fazer justiça, né? Você colocar os dados pessoais, fazer o famoso doxing, né, professor? Os dados das pessoas, onde trabalha, onde estuda, são menores de idade, aí, né, linchamento público, puta, se a gente for acreditar nisso, aí acabou a sociedade, né? Aí não tem mais, a sociedade civil foi pro ralo, né, professor? Também não é por aí, eu acho, né? Foi pro esgoto onde a galera tá fazendo festa.